Irmãos, graça e paz. Antes que nós comecemos a apontar um pouco para o fim do nosso encontro, muito obrigado pelo convite que foi feito e pelas experiências que nós vivemos nesses últimos 2 dias. Falar sobre a reforma protestante é trazer ao nosso coração uma certeza de que Deus está historicamente levantando um povo para amá-lo e adorá-lo, mas que em determinados momentos, se não tomarmos cuidado, podemos esquecer dos fundamentos que são muito importantes e que devem definir o modo como nós caminhamos nesse mundo e traduzimos a nossa vida, fé e esperança. Obrigado aos pastores que nos fizeram um convite para participar desse tempo, às irmãs que labutaram juntamente com eles e diversos irmãos que estão aqui também, criando um novo tempo, um evento muito importante para a cidade de Cáceres e toda a região. E acima de tudo, louvado seja o nome de Deus pela tua presença aqui, pelo fato de que você saiu da tua casa para celebrar o Senhor e além disso ampliar um pouco mais o teu conhecimento sobre conceitos e principalmente sobre o fundamento que nasce dessa palavra poderosa e que aponta para Jesus como Salvador. Eu gostaria que você pudesse abrir a tua Bíblia em 2 passagens bíblicas, porque elas se constituirão como a base da nossa análise dessa noite. A primeira passagem bíblica muito conhecida de todos nós, Atos capítulo 2, versículos 41 e 42. Abra a tua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 2, versículos 41 e 42. E no passado, o autor desse texto, inspirado por Deus, disse: então os que aceitaram, ou os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Logo depois, eu gostaria que você pudesse abrir a tua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, do versículo 6 até o versículo 9. No passado, então, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, disse: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Feche os teus olhos. Bondoso Deus, em nome de Jesus, nós estamos celebrando o teu nome nesta noite. Pelas canções afirmamos que a tua cruz, ela aponta para a natureza da tua graça e do teu amor para com a nossa vida. Também cantamos e queremos ouvir a tua voz, porque entendemos que quando a tua palavra é anunciada no temor do Espírito Santo, o Senhor poderosamente pode falar conosco, transformando a nossa vida e o nosso coração. Permita-nos compreender um pouco mais uma série de conceitos que nós vamos, nesse exato momento, ouvir e aprender. E rogamos que o verdadeiro avivamento tome conta do nosso coração, de tal modo que a nossa vida de devoção seja o resultado da experiência de compreender que Jesus é o nosso Redentor e Salvador. Louvamos o teu nome pela vida de todas as pessoas que aqui estão, suas histórias, sonhos, medos e das conquistas que elas experimentarão ao longo da jornada. Ilumine a nossa mente e coração para compreendermos a singularidade da tua lei e vivermos conforme ela. Em nome de Jesus, amém e amém. A possibilidade de nos reunir nessa noite
nos permite pensar sobre uma variedade de temas que atravessaram a reforma protestante do século XVI. E nenhuma igreja protestante de história ou de natureza evangélica pode afirmar que não tem nenhuma conexão com essa reforma, posto que todas as igrejas passaram a pensar um pouco sobre a natureza do Evangelho e o fundamento da graça de Deus a partir dessa experiência poderosa que ocorreu no século XVI, transformando a Europa e assim chegando também às terras brasileiras. E todos nós somos frutos da graça de um Deus que permitiu que homens e mulheres do passado pudessem pensar um pouco sobre a natureza do Evangelho e dessa verdade que atingiu o âmago dos nossos corações. Mas em determinados momentos, quando nós pensamos sobre a reforma protestante, a nossa tendência natural é imaginar que esta reforma estava interessada apenas em conteúdos teológicos ou em discursos doutrinários, sem perder a noção ou perdendo a noção da importância da oração, de uma vida guiada pela piedade e pela devoção. Por isso o nosso desafio nessa noite é compreender que a reforma protestante do século XVI não foi apenas um movimento de natureza teológica que estava interessada em construir um mecanismo interpretativo de doutrinas. Essas doutrinas foram fundamentais porque elas definem o modo como nós compreendemos o mundo e enxergamos a realidade. Esses reformadores compreenderam que a palavra de Deus é o fundamento principal pelo qual nós fazemos uma revisitação da nossa alma e do nosso coração. Mas esses homens também foram guiados pelo desejo de experimentar avivamentos espirituais em seus corações. E por isso esses homens tentaram de todos os modos, de todas as maneiras, cultivar uma vida de devoção, de oração, de leitura da palavra, de consagração, de jejum, da busca da presença desse Deus Todo-Poderoso. E essa experiência com o poder do Espírito Santo permitiu com que eles pudessem de alguma forma também compartilhar essa verdade. Por isso hoje nós temos a possibilidade de pensar um pouco sobre piedade reformada ou piedade bíblica e o lugar das missões. Nós estamos falando um pouco sobre ortodoxia, ou seja, o modo como nós cultivamos a nossa própria vida religiosa, as experiências que Deus quer que tenhamos guiadas pelo fundamento da palavra. Dessa forma, nós nessa noite fizemos a leitura básica da primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. E é muito importante compreender que Paulo, ao escrever essa carta, estava direcionando verdades pastorais para um jovem pastor, que tinha a responsabilidade de cuidar da espiritualidade, da vida de inúmeras pessoas que faziam parte da igreja de Éfeso. Timóteo recebeu a missão de ser um ministro da palavra e ele tinha como responsabilidade central o cuidado não apenas da doutrina, mas o cuidado também da sua própria espiritualidade, da sua devoção. Ele deveria de alguma forma compreender que a relação com Deus traz como implicação da nossa própria vida a possibilidade de crescermos espiritualmente, de experimentarmos aquilo que Deus quer que façamos, ou seja, ter uma comunhão poderosa com Ele. E esta comunhão poderosa traz implicações sobre a nossa vida, o modo como lidamos com os nossos medos, sonhos e uma variedade de elementos que constituem a nossa própria história. No capítulo que nós lemos nessa noite, o apóstolo Paulo estava chamando a atenção de Timóteo para o fato de que ele deveria ser um bom ministro de Cristo Jesus. É importante compreender que Timóteo estava passando por circunstâncias difíceis. Aquela comunidade estava sendo assediada por uma variedade de falsas doutrinas e falsos mestres estavam tentando de alguma forma afirmar que a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário não era tão importante, tão significativa. E era necessário então que eles estivessem cumprindo uma variedade de práticas que supostamente poderiam aproximar-se ou conduzir as pessoas a uma comunhão com o próprio Deus. O apóstolo Paulo diz que, pelo contrário, quando nós compreendemos a natureza da piedade e sabemos que Jesus Cristo veio a este mundo e Ele cumpriu perfeitamente todas as coisas, nós podemos viver mediados pela essa obra poderosa. E é neste contexto que o apóstolo Paulo especificamente vai dizer: expondo estas coisas aos irmãos, as coisas que foram ditas anteriormente, serás bons ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguidos. Timóteo, se você quer ser um líder e quer conduzir essa igreja a caminhar da melhor forma possível, se alimente verdadeiramente dessa fé poderosa que foi plantada no seu coração e dessa fé que tem uma natureza objetiva, o conjunto de verdades que te permite compreender a natureza de Jesus.
Você precisa também se alimentar dessa boa doutrina, desse bom ensino, porque isso te dará condições de conduzir a igreja no poder do Espírito Santo, tendo um compromisso com as verdades fundamentais do Evangelho. E neste contexto, ele diz: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Uma série de conceitos antibíblicos que eram comunicados naquele período como se fossem verdades que pudessem libertar a alma humana. Paulo está dizendo a Timóteo que ele deveria assumir o compromisso de amar a sã doutrina e de ensiná-la, porque essas pessoas cresceriam. E dentro desse contexto em que o apóstolo Paulo está falando sobre a dinâmica da sã doutrina, ele demonstra que Timóteo deveria ter uma prática pessoal de uma palavra muito importante e que se constitui como tema do nosso encontro nessa noite. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Paulo está afirmando a Timóteo que ele precisa exercitar-se, e ele está afirmando categoricamente que existe um exercício que traz benefícios para a alma humana, e ele vai dizer que esse exercício, ou que essa prática, é denominada como piedade. Mas o que é piedade? Seria talvez a pergunta que nós compartilhamos com vocês, porque naturalmente nós imaginamos que piedade é ter pena de alguém, e a palavra piedade tem um significado distinto daquele que normalmente nós aprendemos por conta do conhecimento do senso comum. E piedade é a qualidade ou a virtude do homem pio, isto é, do indivíduo reverente a Deus, que o honra, ama e se satisfaz em viver de acordo com os valores do reino dos céus. Uma pessoa piedosa ama a Deus e cultiva práticas espirituais como a devoção, a leitura do texto sagrado, a oração, o amor pelo próximo, humildade, adoração comunitária, sensibilidade, felicidade e o reconhecimento de sua dependência da graça de Deus. Tal comportamento conduz à maturidade, à plenitude espiritual e à sabedoria. Então, quando nós pensamos sobre a natureza da piedade, nós estamos dizendo que piedade é uma vida marcada por devoção, e que essa devoção, ela está atravessada por exercícios espirituais. Posto que nós recebemos uma nova vida em Cristo, Cristo habitando em nossos corações, nos permite compreender então a dinâmica dessa vida que é vivida, é atravessada pelo jejum, pela oração, pela leitura da palavra de Deus, por uma variedade de elementos que compõem a vida e o caráter do homem reverente. Piedade é a qualidade, ou piedade, ela se constitui como a qualidade ou a virtude de um homem reverente a Deus. E como um homem reverente a Deus caminha? Como um ser humano que foi transformado pelo poder do Espírito Santo cultiva a sua vida neste mundo? Normalmente, ele lê o texto sagrado, ele ora, ele ama o próximo, ele revela humildade, ele revela adoração comunitária, sensibilidade, felicidade e o reconhecimento da sua dependência. Essas são algumas características que constituem a natureza e a personalidade de um homem piedoso. A Reforma Protestante então estava convidando aquelas pessoas, ou os reformadores estavam convidando os seres humanos que ali estavam, que pudessem experimentar essas virtudes e viver essas virtudes todos os dias, guiando-se pela oração, pela leitura da palavra, pela devoção, pelo amor ao próximo, por uma adoração comunitária. Práticas que indicam o modo como nós podemos crescer e viver de acordo com o que Deus quer. À luz disso, nós podemos olhar para o texto bíblico nessa noite e pensar em algumas verdades que o apóstolo Paulo disse a Timóteo. Em primeiro lugar, piedade envolve um exercício constante. Paulo diz: exercita-te pessoalmente na piedade. Na medida que você olha para o texto bíblico, o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo que ele deveria conduzir a vida dele por um exercício, ou por exercícios espirituais. O verbo está no imperativo, e todas as vezes que a palavra de Deus aponta para a natureza imperativa de uma ação, ela está dizendo que não é uma opção das pessoas. Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, você deve exercitar-se principalmente, ou dedicar-se a exercícios espirituais.
Então nós podemos chegar à conclusão de que piedade envolve um exercício espiritual constante, diariamente, constantemente, diariamente orando, diariamente celebrando, diariamente jejuando, diariamente lendo a Bíblia, diariamente fazendo parte de uma comunidade, diariamente amando o próximo. É um exercício permanente, a devoção para com Deus sendo cultivada a cada momento e a cada instante. Segundo o apóstolo Paulo, a piedade envolve um exercício pessoal, porque ele disse: exercita-te pessoalmente. Ou seja, Timóteo deveria assumir o compromisso de ter exercícios espirituais permanentes, mas ele deveria cultivar essa espiritualidade, posto que todos nós temos uma relação individual com Deus. Nós temos uma natureza comunitária porque fazemos parte deste povo, mas os exercícios espirituais, eles envolvem a nossa cumplicidade, a nossa oração. Não são apenas as pessoas que devem orar pela nossa vida, mas nós mesmos devemos cultivar uma vida de oração. É um exercício pessoal, é entre você e Deus. Em terceiro lugar, a piedade envolve um exercício comparativo. E a ideia de contraste está exatamente na continuidade do argumento do apóstolo Paulo. Ele vai dizer: pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Paulo então chama a atenção de Timóteo para esse exercício que normalmente era feito por soldados, que eram preparados e arregimentados para realizar uma determinada função. Os militares que aqui estão entendem perfeitamente o significado disto. Ou aqueles que estão nas academias, de alguma forma treinando constantemente para que os corpos sejam transformados a partir de um exercício físico, sabe que constantemente nós precisamos fazer uma determinada ação para chegar a uma finalidade, a um objetivo final. Um bom soldado é treinado para que ele possa ter a habilidade de fazer algo de tal modo que aquilo se torne tão natural e tão preciso. Isto o militarismo consegue fazer. O apóstolo Paulo está dizendo então que o exercício físico para pouco é proveitoso. Ele não está afirmando que o exercício físico não tem um lugar de importância. Mas quando nós comparamos o exercício espiritual com o exercício físico, o exercício espiritual, isto é, a piedade, ela está numa outra proporção e ela é proveitosa porque ela traz implicações para a alma, para o coração, para a fé, para a esperança e implicações para a nossa própria eternidade. Exercícios espirituais que nos permitem experimentar uma sensação de comunhão com aquele que nos comprou na pessoa de Jesus Cristo e que nos convida a fazermos todos os dias uma avaliação profunda de quem somos. Ou seja, a piedade ou a devoção nos permite olhar para esse mundo e fazer exercícios comparativos entre aquilo que de fato tem significado eterno e que pode transformar a nossa vida. E o texto continua dizendo: a piedade envolve um exercício proveitoso. É por isso que ele termina o argumento dizendo: por isso o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, por quem tem promessa de vida que agora é. Ou seja, quando nós experimentamos a graça de Deus e as promessas do Antigo Testamento atravessando o Novo e também passando pela Reforma Protestante, mas quando nós olhamos para as promessas que foram feitas, ao vivermos de acordo com essas promessas, nós já experimentamos as bênçãos espirituais de Deus aqui e agora, qualidade de vida espiritual, inspiração do nosso coração, a capacidade de compreender que Deus quer que vivamos segundo a sua própria glória. Isto vem trazendo uma série de benefícios, como o crescimento de filhos com temor no coração, casamentos abençoados, a comunhão com Deus, uma variedade de coisas que essa piedade, que essa devoção já traz. Mas essa devoção e piedade, elas não trazem apenas benefícios para o agora, mas para o além do agora. Ou seja, viveremos eternamente, e enquanto esperamos, de acordo com o que nós ouvimos, o retorno do Messias, a segunda vinda do Redentor, aquele que há de julgar vivos e mortos como manifestação do seu poder e da sua graça. Ele virá, voltará, e nós estamos constantemente ansiando, orando, suplicando que Jesus Cristo volte para manifestar toda a sua glória e para que nós tenhamos a possibilidade de viver aquilo que Ele prometeu que viveríamos. Mas enquanto não vem, o que fazemos? Oramos, celebramos, adoramos, nos consagramos, porque a piedade é um elemento importante para a nossa vida. Foi basicamente isso que a igreja de Atos viveu. Quando o Espírito Santo veio sobre aquela comunidade, cerca de 3.000 pessoas foram tocadas por Deus, e agora eles começam a ter uma vida marcada pela piedade, pela devoção.
Lucas está afirmando que quando o Espírito Santo veio sobre aquelas 3.000 pessoas, elas experimentaram aquilo que muitos de nós já experimentamos, a transformação do nosso coração. Os nossos corações foram tocados e o Espírito Santo nos convenceu da singularidade, da natureza, da obra de Jesus Cristo, do poder dessa lei que nos permite compreender a natureza do ser de Deus. E essas pessoas começam agora a cultivar uma vida de devoção. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam na oração, no partir do pão. Eles estavam constantemente perseverando como expressão da presença do Deus Todo-Poderoso em seus corações. E Lucas está fazendo questão de dizer que doutrina, comunhão, partir do pão, que de certa forma aponta para a ideia de fraternidade, mas uma indicação da ceia do Senhor, que começava a se constituir como um alimento de natureza muito importante, como um meio de graça para a vida daquelas pessoas. Essas práticas se estabelecem como sinais de uma pessoa cheia do Espírito Santo, que está vivendo a piedade do reino dos céus, ou vivendo a experiência de serem habitados pelo Espírito Santo. Aquelas 3.000 pessoas vivem guiadas pelo poder do Espírito Santo. O que nós estamos afirmando então, por implicação, é de que a reforma protestante, ela resgata o sentido de devoção, e essa devoção precisa ser guiada pela experiência de compreender quem Deus é e como Ele quer que nós estejamos vivendo todos os dias, uma vida consagrada a Ele. Uma igreja histórica, uma igreja reformada, ou uma igreja que tem conexões com a reforma protestante do século XVI, ela não é apenas uma igreja que tem critérios escolásticos do conhecimento, ela não é apenas uma igreja que tem uma racionalidade teológica acerca de quem Deus é, mas ela ora, ela busca consagração, ela jejua, ela está constantemente orando e rogando que Deus esteja avivando o coração dela. Ou seja, homens e mulheres de Deus, habitados pelo Espírito Santo, querem experimentar isto diariamente, frequentemente, constantemente. Nós não somos apenas inteligentinhos, nós somos cheios do Espírito Santo, cheios do temor, cheios da reverência, e queremos que as pessoas percebam a presença de Deus em nós, não apenas por conta das nossas roupas, não apenas por conta do corte do nosso cabelo, não apenas por conta de uma estética sagrada, não apenas por conta de um discurso evangélico, não apenas por conta de uma suposta relação com Deus, mas as pessoas precisam ver a piedade, a devoção, a consagração. Nós seremos identificados não apenas por conta das nossas roupas, mas por conta da fé que habita poderosamente em todos nós. A reforma está fazendo essa visitação. Deste modo, João Calvino disse o seguinte: através de avanços contínuos, ainda que por vezes lentos, que Deus destrói em seus eleitos as corrupções da carne, limpa-os de sua sordidez e assim os consagra por templos. A verdadeira pureza, renovando-lhes os sentimentos todos, para que se exercitem no arrependimento a vida toda, e saibam que esta luta fim nenhum há, senão a morte. O que esse autor está afirmando é que nós somos templos do Espírito Santo, e que Deus está todos os dias, pelo poder da sua palavra, renovando a nossa própria existência, consagrando o nosso coração, convidando-nos e exortando-nos ao abandono de práticas pecaminosas que em determinados momentos foram naturalizadas, coisas que habitam no nosso coração e que não deveriam habitar. Todavia, a nossa tendência natural, quando nós falamos sobre abandono de pecado, é direcionar os nossos olhos para áreas específicas. Tudo aquilo que envolve a ideia de sexualidade ou de pornografia, nós estamos com os nossos olhos atentos e devemos estar. Tudo aquilo que envolve, de certa forma, a nossa relação com esse mundo, nós estamos de olhos atentos e devemos estar. Mas existem outras práticas pecaminosas que estão presentes nos templos, nas igrejas, que em determinados momentos nós não estamos observando, como por exemplo, o desejo de sermos donos de igrejas, o desejo de comandarmos as igrejas conforme a nossa logicidade, conforme o nosso desejo. Pecados que estão presentes, que nós, pastores, presbíteros, diáconos, membros, cultivamos, mas que nós aparentemente não extirpamos da nossa carne e da nossa natureza. Logo depois, Alistair McGrath disse: a teologia nada tem a ver com isolamento frio e clínico, nem com fórmulas e frases secas
e vazias. Não é fascinante isto? Teologia não tem nada a ver com isolamento frio e clínico, nem com fórmulas e frases secas e vazias. O que importa nela é como aprender mais sobre o Deus vivo e amoroso, servir-lhe por inteiro com mente e o coração. Para aprender mais sobre Deus é preciso estar mais perto dele e buscar com afinco o dia em que finalmente estaremos com ele. O que é uma boa teologia? Uma boa teologia nasce do nosso desejo de nos vincular a esse Deus, a criar movimentos de comunhão, exercícios espirituais que nos façam compreender que Deus é absolutamente grande, poderoso, que reina sobre todas as coisas, mas aquele que é grande, ama, e amando-nos, nos aproxima dele, e agora nós podemos estar próximos de Deus, porque Deus resolveu ficar muito perto de todos nós, convidando-nos a uma mudança do nosso comportamento, da nossa história. Dr. Martyn Lloyd-Jones, uma das mentes mais fabulosas do nosso tempo, ou de um tempo passado, ele disse o seguinte: o ministro do Evangelho é um homem que está sempre lutando em duas frentes. Primeiro, ele tem que concitar as pessoas a se interessarem por doutrina e pela teologia. Todavia não demorará muito nisso antes de perceber que terá que abrir uma segunda frente e dizer às pessoas que não é suficiente interessar-se somente por doutrinas e teologias, que você corre o perigo de se tornar o mero intelectualista ortodoxo e de ir ficando negligente quanto à sua vida espiritual e quanto à vida da igreja. Este é o perigo que assedia os que sustentam a posição reformada. Essas são as únicas pessoas realmente interessadas em teologia, pelo que o diabo vem a eles e os impele para demasiado nesta linha de interesse. E eles tendem a tornar-se meros teólogos, só intelectualmente interessados na verdade. Dr. Martyn Lloyd-Jones está afirmando que isso é muito perigoso para o nosso coração. Quando o nosso interesse pela verdade é apenas um interesse de natureza intelectual, quando nós sabemos olhar para a natureza da verdade, dissecá-la e começar de certa forma a criar um exercício aristotélico, dizendo quais são os elementos que constituem a verdade, quando nós não temos uma experiência de amor, de devoção, de unção, de permitir que essa verdade que exista, existindo em nós, liberte-nos e convoque-nos a um exercício piedoso de oração, de consagração, de reuniões de oração, de busca por um avivamento, sabendo que esse avivamento só pode ser produto da graça e do poder do Espírito Santo. Este é o grande perigo de nós ministros, de nós líderes, quando nós olhamos para a boa teologia e transformamos a teologia apenas num objeto de veneração e não permitimos que a natureza dessa teologia, que se fundamenta na verdade do Evangelho, liberte o nosso coração. Ainda dentro desse contexto, existem muitos livros que trabalham sobre piedade, uma variedade deles: Coração de Pastor, Oração ao Senhor, um chamado à reforma espiritual do D.A. Carson, logo depois devocionais que falam sobre isso, a busca espiritual. Há uma variedade de obras que trabalham sobre o campo específico da oração e da vida consagrada, e dentre elas eu gostaria que vocês estivessem atentos a estas obras. João Calvino, A Verdadeira Vida Cristã; Joel Bick, Espiritualidade Reformada, os grandes reformadores falavam sobre santidade, piedade e paixão, do Hernandes Dias Lopes; John Bunyan, Piedade Cristã; Charles Spurgeon, Cultivando a Piedade. Muitas obras existem, e nós precisamos rogar que Deus esteja dando-nos a vontade de lê-las. E é óbvio, compreendendo que a palavra de Deus é a base pela qual nós analisamos todas as coisas, mas é importante entender pontualmente isto. Mas como é que a Reforma pensou o conceito de piedade? João Calvino disse: a verdadeira piedade consiste em um sincero sentimento que ama a Deus como Pai, enquanto o teme e o reverencia como Senhor, abraça a sua justiça e teme ofendê-lo mais do que a morte. Aprender sobre piedade é compreender que Deus é o nosso Pai, e assim podemos criar movimentos de aproximação, porque Ele se aproximou na mediação de Jesus. E as práticas espirituais, ou os exercícios espirituais, eles existem para que nós tenhamos uma relação de apego com Deus Todo-Poderoso.
Joel Bick disse algo que seria importante. Eu não quero cansá-los com todas essas estruturas, e eu vou direto à ideia que ele apresenta-nos como piedade reformada. Quais são os elementos que compõem a piedade reformada para o Joel Bick quando ele fez uma análise de toda a reforma? Ele vai afirmar o seguinte: a piedade reformada tem como fundamento o conhecimento de Deus. Se nós não conhecermos a Deus, nós não teremos a possibilidade de crescermos espiritualmente. O verdadeiro conhecimento de Deus nos conduz à compreensão de quem somos. Quanto mais nós compreendemos a Deus, ou quanto mais nós pretendemos compreender a natureza de Deus, mais a intimidade com Deus cria em nós temor, reverência e o desejo de amá-lo. A piedade reformada tem como marcas centrais adoração e dedicação ao Senhor. Os reformadores compreenderam que quando nós adoramos e quando nós dedicamos o nosso corpo, a nossa força, a nossa saúde, tudo que temos a Deus, nós estamos experimentando então ações piedosas ou devoção ao Deus Todo-Poderoso. Piedade reformada tem como aspecto teológico a união mística com Jesus Cristo. Eu só posso ser um homem piedoso se fui tornado neste homem. Não tem como exercer a verdadeira devoção se Cristo não habitar em nossos corações. O ponto de referência da nossa existência começa em Cristo. É nesta união mística do Cristo que é vinculado no nosso coração. Em outras palavras, só pode ter uma vida de devoção a Deus quem foi convertido pelo poder de Jesus. Uma pessoa que não tem Cristo como mediador, que não tem Cristo como Salvador, uma pessoa que não é habitada pelo Espírito Santo ou pelo Espírito de Cristo, não pode, não consegue desenvolver a verdadeira piedade. Por fim, a piedade reformada tem como finalidade a glória de Deus revelada ao mundo. Os reformadores compreenderam que a glória de Deus pode ser vista nas coisas que foram criadas, vista nas coisas que são sustentadas, vista na redenção que foi propiciada ou enviada em Cristo, visto na glorificação do Cristo, visto no retorno do Cristo. A glória de Deus pode ser contemplada nas coisas que Deus fez, nas coisas que Ele está sustentando, nas coisas que Ele redimiu, nas coisas que Ele há de voltar para levar a um outro patamar. Então o Joel Bick chama a nossa atenção para isto. Em outras palavras, se você quer ser uma pessoa piedosa, e por piedosa, uma pessoa temente, por temente, uma pessoa reverente, por reverente, uma pessoa que lê o texto sagrado, que ora, que jejua, que congrega, que ama o próximo, que é humilde, que se dedica na obra de Deus, você em primeiro lugar precisa conhecer a Deus, em segundo lugar você precisa adorar a Deus e trabalhar para o reino dele, você precisa ser um salvo por Jesus Cristo, e você precisa viver dizendo o seguinte: toda a minha adoração, ou todas as práticas espirituais que faço, são feitas para a glória de Deus, não para a minha própria glória. Eu apenas quero experimentar a sensação de que estou fazendo a vontade dele e vivendo nesse mundo conforme a sua própria natureza poderosa. Logo depois, Heber Carlos Júnior também trabalha com o conceito de piedade reformada, e ele divide, ou nós podemos dividir a visão do Heber a partir desses três elementos. A piedade reformada é fruto da graça de Deus que capacita e santifica o ser humano. O Dr. Heber, quando faz a análise da piedade reformada, ele diz que é impossível falar sobre devoção ou o desejo de amá-lo e de adorá-lo pela nossa própria força. O que Deus fez foi criar em nosso coração um arrependimento profundo, e pela sua graça Ele permite que nós tenhamos o desejo de nos aproximar dele, e esse processo de santificação, de busca que temos, é fruto da graça também. Ele gera em nós o desejo de amá-lo. E agora é óbvio que uma vez que a nossa vontade foi regenerada, o nosso desejo foi transformado, e agora que nós temos consciência de quem Ele é, nós procuramos, à luz do texto sagrado, ter uma vida marcada pela oração, pela devoção, pelo jejum, pelo louvor, pelo quebrantamento da nossa própria existência. Mas mesmo essas ações que são feitas a partir da capacidade que temos, movida pelo Espírito Santo, é fruto da graça. É a bondade de Deus que permite que os vasos, que as cabeças de barro possam ser preenchidas com o óleo do Espírito, ou com a força do Espírito. Ele também diz o seguinte: piedade reformada enfatiza o valor dos meios de graça e da comunidade cristã, fazendo um contraponto àquilo que o período medieval afirmava.
No período medieval existiam algumas linhas e correntes que diziam o seguinte: ser um homem piedoso é abandonar a cidade, é ir para os mosteiros, é ficar distante dos pecadores, porque ali nós teremos a possibilidade de cultivar uma espiritualidade isolada, uma solidão existencial, religiosa, que nos permitirá ter uma vida muito próxima de Deus, longe de todos. Os reformadores disseram não. A verdadeira piedade, ela envolve os meios de graça. Porque um homem só pode crescer espiritualmente se ele estiver ouvindo a palavra, orando, participando da ceia do Senhor, se apropriando dos mecanismos ou dos exercícios ou da jornada ou do caminho que Deus criou para a sua santidade. Eu só posso crescer na minha devoção quando eu utilizo os meios de graça, os caminhos ofertados por esse Deus, para que eu possa crescer. Ouvir a palavra, ler a palavra, orar. Mas tem uma coisa linda na perspectiva da reforma. Devoção, ela tem uma natureza individual, nós não negamos isto, mas a reforma disse: a igreja tem um papel na devoção, ela tem uma natureza comunitária. É na comunidade dos santos que eu vou aprimorando e transformando a minha natureza. É na comunidade dos santos que eu experimento o aconselhamento mútuo. É na comunidade dos santos que eu sou sustentado por outras pessoas, porque a igreja é o corpo de Cristo, constituída por dons espirituais, e todos nós, cheios de dons, podemos utilizar esses dons para abençoar os outros, e os outros nos abençoarão. O aperfeiçoamento do corpo de Cristo pelos dons espirituais. E dentre tantas coisas que nós conversamos sobre o primeiro encontro da fé reformada em Cáceres, talvez no futuro próximo poderemos falar um pouco sobre a concepção da reforma sobre os dons espirituais. Nós precisamos resgatar a ideia do sacerdócio universal dos crentes, que todos os crentes receberam da parte de Deus ministérios, poderes, forças, habilidades espirituais. Hoje, reverendo Bruno e eu temos a graça do poder do Espírito Santo de compartilhar a palavra com vocês, mas todos vocês, guiados pelo poder do Espírito Santo, com temor no coração, sujeitos à palavra de Deus, também podem exercer papéis significativos de ensino, de pastoreio do corpo de Cristo. Talvez você não tenha recebido o dom do ensino ou o dom do pastoreio, mas a igreja, ela não se fundamenta apenas nesses. Esses são importantes porque nos permitem compreender a natureza do Evangelho, da vontade de Deus, mas a igreja é cheia de habilidades espirituais. Não tem como dizer, sou santo, separado do corpo santo. Porque algumas pessoas querem criar uma espiritualidade dos montes, uma espiritualidade do afastamento. Não há nenhum problema de você ir orar e buscar a presença de Deus, porque não é o local, não é o ambiente, mas é a disposição da tua alma em sujeição à palavra de Deus. Mas o que eu estou afirmando categoricamente é que a verdadeira espiritualidade, ela não é apenas templária, ou ela não está apenas nos montes, não é uma questão de lugar, é uma questão da disposição da nossa alma, do nosso coração, do nosso desejo de nos submeter a este Deus. É essa experiência profunda que a reforma nos convida a pensar pela palavra. A piedade reformada tem como base teológica a união mística com Cristo. Eu só posso ter devoção se Cristo de fato alcançar o meu coração. Esta é a primeira parte do conceito. Exercita-te pessoalmente na piedade, na devoção, na oração. Uma pergunta antes de fecharmos a primeira ou a segunda parte da nossa análise. Como tem sido a sua vida de oração? Quantas vezes você tem lido a palavra de Deus? Como tem sido a sua vida de submissão à palavra de Deus? Porque em determinados momentos nós nos transformamos em especialistas da palavra e sentamos nos bancos da igreja e nos colocamos no patamar de fazer avaliações acerca de quem fala, acerca de quem ora, acerca de quem canta. Perdemos a simplicidade de compreender que Deus usa
a igreja, o seu povo. Como tem sido sua vida de oração? Eu gostaria de compartilhar com vocês as minhas dores e os meus medos. Como é difícil ter uma vida devocional dedicada ao Senhor. Como é difícil vivendo nessas tantas letras e livros que vocês veem aqui, entender que essas coisas são apenas sombras, imperfeitas, perto da perfeição do Redentor da história. Sabe por quê? O meu coração talvez seja muito parecido com o coração que Jeremias diz existir nos homens. Ele é corrupto. E um coração corrupto, ele não deseja as coisas do céu. Ele deseja as coisas terrenas e mundanas. Quantas vezes? Esse ano eu completo 21 anos de ministério pastoral. Estou com 45 anos. Quantas vezes em determinados momentos da minha jornada como homem de Deus, eu permiti que o encanto da literatura teológica, da literatura do campo da filosofia, exercesse mais atração em mim do que aquilo que é o alimento para a minha alma. Quantas vezes eu tinha predisposição em fazer a leitura de teologias sistemáticas, que são importantes, desde que elas me permitam compreender quem Deus é, e eu possa ser um homem mais santo, mais humilde. Quantas vezes nós estamos mais apaixonados pela teologia da nossa igreja do que pelo Deus que permitiu que os homens pudessem construir reflexões acerca da natureza dele? Quantas vezes a Confissão de Fé de Westminster foi muito mais o meu livro de cabeceira do que a própria palavra de Deus, que deveria habitar na mente e no meu coração? As pessoas não dizem isso, mas eu gostaria que vocês pudessem saber disto, que homens de Deus, inclusive aqueles que vocês imaginam que são os melhores homens do Brasil e dos Estados Unidos, eles lutam diariamente para continuar amando a palavra de Deus. Quando as pessoas amam mais as suas vozes, em determinados momentos nós temos mais zelo e nós temos mais uma sensação de prazer de ouvir a nossa própria voz do que a voz de Deus. Os ecos da nossa voz, sendo ouvidos por nós mesmos, gera em nós mais uma sensação de prazer do que a voz poderosa de Deus falando pela palavra. Como tem sido a sua vida de amor ao próximo? Você gosta das pessoas? Você vive com elas? Às vezes nós entramos no supermercado e há um garoto empacotando a nossa compra. E quando nós contemplamos aquele garoto que tem uma história distinta da nossa, nós não temos interesse por ele. Ele faz o pacote, nós pegamos, nós não olhamos nos olhos dele, nós não agradecemos porque ele teve que exercer a função dele com qualidade. Ele é apenas um anônimo. Ele é apenas alguém que faz parte da nossa própria existência, que nós não damos atenção. Quantas vezes aquelas senhoras ou jovens senhoras que fazem a limpeza dos nossos lares, que são domésticas, e que nós fazemos questão de chamá-las de colaboradoras, elas são tratadas de maneira extremamente mecânica, nós não olhamos com o olhar do próprio Deus para elas. Quantas vezes em determinados momentos nós odiamos os nossos vizinhos e o que nós desejamos é que de alguma forma eles pudessem desaparecer da nossa casa, da nossa vizinhança, porque nós não gostamos deles, porque de repente eles, não conhecendo a Deus, vivem de um modo que ofende a nossa moralidade evangélica, quando deveríamos orar rogando que Deus pudesse alcançá-los e transformá-los, e aquelas famílias poderiam ser transformadas ou guiadas pelo poder do Espírito Santo. Como é que anda a sua relação com as outras comunidades cristãs e evangélicas da nossa cidade? Você imagina que a tua igreja é o ponto de referência do mundo e que a graça de Deus só está presente nesta sua igreja?
Você gosta de outros irmãos, de outras comunidades, e você sabe fazer a distinção que, por mais que tenhamos perspectivas diferentes, existem verdades que são essenciais, que nos vinculam, que nos colocam próximos uns dos outros. Como é que tem sido a sua relação? Imagine, nós queremos que as nossas igrejas cresçam. Como é que tem sido a sua relação com as outras igrejas da sua própria denominação? Nós somos irmãos, somos concorrentes, ficamos chateados quando as pessoas vão para uma determinada IPB e não vão para a nossa. Como é que anda o seu amor pela vida? E parece ser estranho o que eu vou falar agora. Como é que anda o seu amor pelas frutas, pelas árvores, pelos animais? Porque isso envolve devoção. Devoção ou piedade é a virtude do homem pio, do homem reverente a Deus. O homem reverente a Deus, quando pega uma manga e a rasga no dente. Eu sou menino de periferia de Rondonópolis. Pegávamos mangas sujas, rasgávamos, e aquele caldinho da manga escorria e vinha até aqui. E aqui o dente, não era manga bourbon, essa maravilhosa expressão da glória de Deus, era aquela manga comum, onde que os fiapos ficam entrelaçados. Um homem pio, ele experimenta a glória de Deus e a graça de Deus em uma manga, em uma boa macarronada. O homem pio, o homem reverente a Deus, ele contempla os céus e ele tenta ver a glória de Deus nos céus. O homem pio, o homem reverente a Deus, ele compreende que esse mundo passará por uma transformação, mas esse mundo continua como expressão da glória de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. No Salmo 19, Davi teve essa experiência poderosa de ver Deus falando por meio dos céus. Como é que tem sido a sua relação com sua casa? Porque quando você olha para uma casa, tal como nós olhamos para esse ambiente, um ambiente maravilhoso, que Deus abençoe a vida dessa cidade, os espaços e os líderes políticos dessa cidade. Notaram que esse ambiente ele tem um design, um formato? Notaram que existem contraste entre as cores? Cinza, branco, ares, ali. Notaram que todas as coisas carregam cores e existem formatos diferentes? Deus fala, porque Deus, Ele nos deu a capacidade de criar tal como Ele criou o mundo pela sua palavra. A dimensão subcriadora está em nós. O Criador nos fez como criadores. Criamos a partir daquilo que já existe, mas criamos. Piedade também envolve isso. Como é que você lida com a tua profissão? Se você é professor, pedreiro, padeiro, taxista, você tem habilidades naturais dadas por Deus para que você possa abençoar a cidade e ser sustentado por Deus para sustentar a sua família. O homem piedoso é grato a Deus pelo trabalho. Pastor, mas onde entra a missão nisso tudo? Todos os reformadores, quando pontualmente tiveram essa experiência das coisas que nós estamos ouvindo nesses 2 dias, eles disseram: precisamos compartilhar essas coisas com o mundo, precisamos falar dessas coisas com o mundo. Nosso Senhor Jesus foi um como nós, e sofreu a morte para que pudesse tornar-se um advogado e mediador entre Deus e nós, e abrir um caminho pelo qual possamos chegar a Deus. Aqueles que não se empenham em trazer o seu próximo e descrentes ao caminho da salvação, demonstram abertamente que não têm conta a honra de Deus e que tentam diminuir o imenso poder do seu império e estabelecem limites para que ele não possa governar todo mundo.
De igual modo, obscurecem a virtude da morte do nosso Senhor Jesus e diminuem a dignidade dada a Ele pelo Pai. Logo depois, acho que todos nós conhecemos o reverendo Ronaldo Lidório, e ele disse o seguinte: a missão da igreja, sua vox clamantes, a voz que clama, não fez parte dos temas defendidos e pregados na Reforma Protestante de forma direta. Isto por um motivo óbvio: os reformadores como Lutero, Calvino e Zwinglio possuíam em suas mãos o grande desafio de reconduzir a igreja à palavra de Deus, e assim todos os escritos foram revestidos por uma forte convicção eclesiológica e sem uma preocupação imediata com a missologia. A reforma levou a igreja a crer que o custo de sua vida e a razão de existir deveriam ser conduzidos pela palavra de Deus, e foi justamente esta ênfase escriturística que despertou Lutero para a tradução da palavra na língua do povo e inspirou posteriormente centenas de traduções populares em diversos idiomas, fomentando posteriormente movimentos com a visão da tradução das escrituras para as línguas entre todos os povos da terra. Hoje contamos com a palavra do Senhor traduzida para 2.212 línguas vivas. João Calvino enfatizava que onde quer que vejamos a palavra de Deus pregada e ouvida em toda a sua pureza, não há dúvida de que existe uma igreja de Deus. O grande esforço missionário para a tradução bíblica resulta diretamente dos ensinos reformados. Ou seja, no primeiro momento, a reforma não está dizendo somente a missão, mas ela entende que quando nós compreendemos a palavra de Deus, e essa palavra de Deus é entendida perfeitamente, ela precisa ser traduzida, e todas as pessoas precisam ter acesso, todos os povos precisam ter acesso a esta palavra. Então, a palavra gera o conceito de compartilhar a verdade. Um dos motivos das missões foi o desejo que os homens pudessem conhecer a palavra de Deus. Mas há uma outra perspectiva também que é mais conhecida de todos nós. A reforma reavivou o culto, onde todos os salvos, e não apenas os sacerdotes, louvavam e buscavam a Deus. E Lutero, em uma de suas primeiras atitudes, colocou em linguagem comum os hinos entoados nos cultos. Esta convicção de que é possível ao homem comum louvar a Deus incorporou na igreja pós-reforma o pensamento multiétnico. Não demorou a ressoar na igreja, culminando com o envio de missionários no século XVII, que disparou um progressivo envio missionário e expansão da fé cristã nos séculos que viriam. Um culto vivo ao Deus vivo foi um dos pressupostos reformados que induziu a obra missionária a levar este culto a todos os homens, transpondo barreiras linguísticas, culturais e geográficas. A reforma trouxe a glória de Deus como motivo da vida da igreja, e isto definiu o curso de todo o movimento missionário pós-reforma, onde o estandarte de Cristo, e não da igreja, era levado com a palavra proclamada entre os povos. O que gerou missões? O conhecimento da palavra. O que gerou missões? O verdadeiro culto. O que gerou missões? O desejo de que os homens pudessem adorar a Deus. Uma igreja que tem uma boa teologia, uma igreja que tem uma boa doutrina, uma igreja que tem um louvor de acordo com as escrituras sagradas, ela essencialmente tem o desejo de fazer com que as pessoas possam conhecer a Deus, viver para Deus. Assim, para finalizar essa primeira parte, lembramos daquilo que temos na palavra: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. A igreja, por conta da palavra, por conta do culto e por conta do desejo de tornar os homens conscientes da glória de Deus, ela fez missões. E aqui estamos nós, no século 21, como resultado
do movimento de Deus por meio de homens tocados pelo Evangelho. E Deus continue abençoando os nossos corações, e que nós tenhamos o compromisso de compartilhar o Evangelho com o mundo, para que famílias sejam transformadas, casamentos sejam recuperados, meninos e meninas compreendam que existem significados dados, e que não é a condição material que define o modo como compreendemos o mundo, não é a praxe que define a nossa consciência, mas é Deus por meio do seu poder e da sua palavra definindo a nossa consciência, a nossa história. Em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Vamos orar. Fiquem de pé, por favor. Bondoso Deus, em nome de Jesus, louvamos o teu poderoso nome por compreender que o Senhor nos fez para ter comunhão contigo, e queremos ter uma vida guiada pela devoção, pela piedade, por exercícios espirituais, mas confessamos que somos fracos, nossa fé é pequena, a nossa coragem em determinados momentos, ela está voltada mais para o nosso sucesso econômico. Nós sonhamos com a casa própria, sonhamos com um bom trabalho. Os nossos filhos, eles não almejam em amarem a Ti mais do que o sucesso deles mesmos. Por isso, agora queremos confessar os nossos pecados, confessar a maldade que habita em nós, confessar as mágoas, confessar que às vezes nós estamos caminhando neste mundo sem orar, e infelizmente em determinados momentos, o entretenimento desse tempo, a pornografia contemporânea, o desejo pelo poder, infelizmente atravessam o nosso coração, e nós queremos te pedir perdão. Tem misericórdia da nossa vida. Há uma canção antiga, Senhor, e que ela pontualmente diz: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Em nome de Jesus, amém e amém.